Você já deixou algo importante para depois? Uma ligação que nunca fez, um pedido de desculpas que ficou guardado ou um simples "eu te amo" que não teve coragem de dizer. Muitas vezes, acreditamos que sempre teremos tempo e até que o tempo acaba. Essa história é sobre um filho que precisou perder para entender o valor das palavras não ditas e do amor que deixamos para depois. João sempre acreditou que teria todo o tempo do mundo. Desde pequeno, ele sempre foi orgulho de sua mãe, Dona Helena, uma mulher simples que criou o filho sozinha após ficar viúva muito cedo. Dona Helena nunca pediu nada em troca. Ela era do tipo de mãe que sorria mesmo na dificuldade, que fazia das pequenas conquistas do filho as maiores vitórias de sua vida. Mas, com o passar dos anos, a vida de João tomou um ritmo acelerado. Trabalho, casamento, filhos, de tudo parecia mais importante do que passar um tempo com a mãe. No fundo, ele não o fazia por mal. Apenas acreditava que sempre haveria o amanhã. Até que um dia, a vida lhe mostrou que não é bem assim. Essa é a história de um filho que precisou perder para entender o verdadeiro valor do tempo e do amor de uma mãe. Uma história sobre escolhas, arrependimentos e segundas chances. Prepare-se para uma jornada emocionante que pode mudar a forma como você enxerga suas relações familiares. João era um homem de 35 anos, casado com Laura, pai de 2 filhos pequenos, e trabalhava como gerente em uma grande empresa. Sua rotina era corrida, cheia de prazos, reuniões e metas a bater. Ele saía cedo e voltava tarde, quase sempre exausto. A agenda apertada o consumia e, embora amasse sua família, o tempo que dedicava a ela era cada vez mais limitado. Durante a semana, João mal via os filhos acordados. Ele saía antes que eles levantassem e retornava depois que já tinham ido dormir. Laura, sua esposa, cuidava sozinha da casa e das crianças, mas não reclamava. Ela entendia o esforço do marido, ainda que no fundo desejasse que ele estivesse mais presente. Aos sábados, João tentava compensar a ausência, brincando com os filhos ou levando-os para passear. Porém, o cansaço sempre falava mais alto. Domingo era o dia em que ele, por costume, tirava algumas horas para descansar, assistir à televisão e preparar-se mentalmente para mais uma semana intensa. Enquanto isso, Dona Helena morava sozinha em uma casa simples no interior. Ela ainda cuidava do jardim, fazia suas orações todas as manhãs e aguardava o telefonema do filho. Aquele telefonema que, na maioria das vezes, não vinha. Quando vinha, era rápido, frio e cheio de desculpas. Está tudo bem, mãe. Eu ando ocupado, mas um dia desses vou aparecer por aí, prometo. Tudo bem, meu filho. Cuide de você e da sua família. Mãe entende. Era o que ela sempre dizia, mas, no fundo, seu coração sentia saudade. Dona Helena era paciente e compreensiva, mas o silêncio dos dias longos e solitários pesava. Ela buscava conforto em pequenas coisas, as flores do jardim que cuidava com tanto amor, os programas de rádio antigos que ouvia todas as manhãs e as fotos de João espalhadas pela casa. Fotografias de todas as fases da vida dele, e o menino sorridente, o adolescente tímido, o jovem confiante na formatura. Ela olhava para cada uma delas com um misto de orgulho e saudade. No entanto, João não percebia o vazio que deixava na vida da mãe. Para ele, o tempo era um recurso finito que precisava ser bem administrado, e as demandas do trabalho pareciam sempre vir primeiro. Até mesmo nas raras vezes em que pensava em visitá-la, ele adiava. Semana que vem eu vou. Dizia para si mesmo, acreditando que um dia a promessa se cumpriria. Certa tarde de domingo, enquanto Laura preparava o almoço, ela tocou no assunto com delicadeza. João, você tem falado com sua mãe? João, sentado no sofá com o celular na mão,
desviou o olhar e respondeu: Não falei essa semana. Eu ia ligar ontem, mas acabei esquecendo. Por quê? Ela me ligou ontem. Perguntou como estávamos. João, ela está sozinha, sabia? Talvez você pudesse visitá-la. Eu sei, Laura. Mas minha vida está uma correria. Mês que vem as coisas vão acalmar, prometo que vou. Laura suspirou. Ela conhecia bem o marido e sabia que ele não fazia por mal. João era um bom homem, um bom pai e um marido dedicado, mas ele não percebia o quanto estava afastado de quem o criou com tanto amor. Naquela noite, antes de dormir, João pensou em ligar para a mãe, mas ao olhar o relógio e ver que já passava das 11 horas, desistiu. Amanhã eu ligo. Murmurou, fechando os olhos. Enquanto isso, em sua casa no interior, Dona Helena sentava-se na velha poltrona da sala, segurando o telefone. Ela havia deixado a luz acesa na esperança de ouvir o som do aparelho tocando. Mas a casa permaneceu em silêncio, iluminada apenas pelo brilho fraco da lâmpada e pelo relógio na parede que marcava, impiedoso, as horas. Ela suspirou e, antes de se recolher, rezou baixinho. Cuida do meu filho, meu Deus. Que ele tenha saúde e paz. É só o que importa. Na manhã seguinte, João acordou cedo como sempre e seguiu para o trabalho. Mais um dia corrido começava. Mais uma promessa de que amanhã ele ligaria se perderia no tempo. Os dias seguiam o mesmo ritmo acelerado, e João continuava imerso em suas obrigações. Cada dia parecia um borrão de reuniões intermináveis, planilhas e cobranças de metas. Ele mal tinha tempo para pensar, quanto mais para se dedicar a algo fora daquele ciclo. Até que, em uma quarta-feira à noite, tudo mudou. João estava sentado na poltrona da sala, respondendo a e-mails de última hora no celular. Laura e as crianças já tinham ido dormir. O silêncio da casa era cortado apenas pelo som dos dedos deslizando pela tela, até que o telefone tocou. Era uma ligação de número desconhecido. Por um momento, ele hesitou em atender, mas, ao ver que era um prefixo do interior, sentiu um frio na espinha e atendeu. Alô? João falando. Do outro lado da linha, uma voz familiar, mas carregada de preocupação, respondeu. João, é a dona Marlene, vizinha da sua mãe. Desculpa ligar tão tarde, mas é sobre Dona Helena, e a voz embargou por um instante. Ela passou mal hoje e a levaram para o hospital. O coração de João disparou. Ele se levantou num pulo, quase derrubando o celular. O quê? Como assim? O que aconteceu? Ela está bem? Dona Marlene tentou acalmá-lo, mas cada palavra parecia um golpe. Os médicos disseram que ela precisa de exames, João. Não sei ao certo o que é, mas parece sério. Ela perguntou de você. Queria saber se você estava vindo. As palavras bateram em João como um soco. O chão sob seus pés parecia ter sumido. Pela primeira vez em muito tempo, o peso de suas escolhas caiu sobre ele. O amanhã eu ligo que tantas vezes havia repetido agora soava como uma cruel ironia. Me estou indo agora, e respondeu, a voz trêmula. Obrigado por avisar, Dona Marlene. Desligou o telefone com as mãos suadas e o peito apertado. Laura, acordada pelo barulho, apareceu na sala. O que aconteceu, João? Perguntou, preocupada. João tentou responder, mas a voz falhou. Ele olhou para Laura com um olhar perdido, como se estivesse tentando processar tudo. Minha mãe. Ela está no hospital. Eu preciso ir até lá agora. Laura, sem hesitar, pegou sua mão. Vai. Eu cuido das crianças. Só vai, João. Ele assentiu e, em poucos minutos, pegou a chave do carro e partiu. O relógio marcava quase meia-noite quando ele entrou na estrada.
A noite estava escura, e a chuva começava a cair, tornando a viagem ainda mais longa e angustiante. O som das gotas no para-brisa misturava-se com seus próprios pensamentos, que giravam como um turbilhão. João não conseguia parar de lembrar. Cada memória parecia ressurgir de uma só vez, como se o tempo estivesse lhe cobrando uma dívida antiga. Ele se lembrou da infância, quando sua mãe o acordava com um sorriso e preparava o café da manhã. Recordou-se dos dias em que ela o buscava na escola e lhe contava histórias para fazê-lo rir. Ele se viu novamente, criança, no colo dela, sentindo o calor e a segurança que só ela podia oferecer. Mas as lembranças não eram apenas felizes. Havia também aquelas que doíam. O último aniversário de Dona Helena, quando ele prometeu que dessa vez iria visitá-la e acabou cancelando de última hora. Ou o Natal em que ela passou sozinha, enquanto ele e a família comemoravam em casa com os sogros. Ele sempre acreditava que haveria outra chance. E agora, dirigindo naquela estrada deserta, ele se perguntava se tinha chegado tarde demais. "Por que eu fiz isso?" murmurou, o olhar fixo na estrada molhada. "Por que eu deixei ela sozinha?" As horas se arrastaram. Quando finalmente chegou ao hospital, já passava das 3 da manhã. João estacionou o carro às pressas e correu para dentro do prédio. O cheiro estéril do hospital e as luzes frias o fizeram estremecer. Ele se dirigiu até a recepção, quase sem fôlego. "Dona Helena." Helena Silva. "Ela foi internada hoje." "Qual é o quarto?" A recepcionista olhou as anotações e respondeu calmamente. "Quarto 207, no segundo andar." João agradeceu e seguiu apressado pelo corredor branco. Cada passo ecoava em seus ouvidos como uma batida de tambor, enquanto o coração parecia prestes a saltar do peito. Ao chegar na porta do quarto, ele parou por um instante, respirou fundo e entrou. Lá estava ela. Dona Helena parecia menor do que ele se lembrava. Deitada na cama, com fios e aparelhos ao redor, ela tinha um semblante cansado, mas sereno. Seus cabelos, agora completamente brancos, estavam penteados com cuidado, e seu rosto ainda carregava aquele sorriso doce que sempre o acolheu. Ao vê-lo entrar, seus olhos se iluminaram. "Meu filho, você veio." A voz dela era fraca, mas carregada de emoção. João sentiu um nó na garganta e se aproximou rapidamente, segurando a mão dela com firmeza. João sentia que, pela primeira vez em muitos anos, estava realmente presente na vida dela. Naquela manhã, o sol entrava suavemente pela janela do quarto do hospital. Dona Helena estava mais fraca do que nos dias anteriores, mas seu olhar carregava uma paz incomum. João ajeitou o travesseiro dela e sentou-se ao lado, como de costume. A mãe sorriu, como se já soubesse que aquele seria um dia diferente. "João", e chamou ela, com a voz baixa, mas firme. "Estou aqui, mãe." Respondeu ele, aproximando-se e segurando a mão dela com carinho. Ela fez uma pausa, respirando devagar, como se escolhesse bem as palavras. Seu olhar, profundo e acolhedor, encontrou o do filho. "Quero te pedir uma coisa, meu filho. É meu último pedido." João sentiu um aperto no peito, como se aquelas palavras lhe confirmassem algo que ele já temia. Ele engoliu seco, tentando conter as lágrimas, e assentiu. "O que você quiser, mãe. Prometo que vou cumprir." Dona Helena sorriu, um sorriso frágil, mas cheio de amor. Ela apertou a mão do filho com a pouca força que lhe restava. "Quando eu me for, não deixe que o tempo te leve para longe de quem você ama. Cuide dos seus filhos, da Laura. Esteja presente, João. Não deixe para amanhã o que você pode viver hoje." Ela fez uma pausa e continuou, com os olhos cheios de emoção. "Prometa que não vai deixar a vida passar sem viver o que realmente importa." João sentiu as lágrimas finalmente escorrerem pelo rosto. Ele se inclinou para mais perto e, com a voz embargada, respondeu. "Eu prometo, mãe. Prometo que vou cuidar da minha família, que vou estar presente, que nunca mais vou deixar o tempo me enganar. Prometo que nunca mais vou esquecer o que você me ensinou."
Dona Helena sorriu mais uma vez, satisfeita. Parecia que, ao ouvir aquelas palavras, sua missão na terra estava completa. Ela fechou os olhos por alguns instantes, e com a voz quase em um sussurro, disse: Eu te amo, meu filho. Sempre te amei. Eu também te amo, mãe. Respondeu João, tentando segurar o choro. E sempre vou te amar. Naquela noite, Dona Helena partiu em paz, enquanto João segurava sua mão até o último suspiro. Ele ficou ali por alguns minutos, em silêncio, sentindo o peso do adeus. Não era mais o peso do arrependimento, mas sim o peso da saudade e da gratidão. Ele sabia que tinha feito o que era certo no fim, que estava ali quando ela mais precisou, e que havia aprendido a lição mais importante de sua vida. O funeral foi simples, como ela gostaria, mas cheio de pessoas que a amavam. João se surpreendeu ao ver quantas vidas sua mãe havia tocado. Pessoas simples, vizinhos, amigos de igreja, todos tinham uma história para contar sobre a generosidade de Dona Helena. Após o enterro, João voltou para casa com Laura e os filhos. Naquela noite, ele sentou-se com as crianças para brincar, algo que há muito tempo não fazia. Laura observava a cena com lágrimas nos olhos, vendo o marido finalmente presente, finalmente conectado. Na semana seguinte, João pediu demissão da empresa. Ele decidiu começar um negócio menor, algo que lhe permitisse passar mais tempo com a família. Ele sabia que nunca mais deixaria o tempo escapar. Na estante de casa, ele guardou a última foto que tirara com a mãe, no hospital. Abaixo dela, colocou uma frase que se tornaria seu lema de vida: O tempo não volta. Ame hoje, perdoe hoje, esteja presente hoje. Essa história emocionante sobre o último pedido de Dona Helena transformou a vida de João e deixou uma mensagem poderosa: a vida é feita de momentos simples, mas preciosos. Aproveitar esses momentos é o maior presente que podemos dar a quem amamos. João sentia que, pela primeira vez em muitos anos, estava realmente presente na vida dela. Naquela manhã, o sol entrava suavemente pela janela do quarto do hospital. Dona Helena estava mais fraca do que nos dias anteriores, mas seu olhar carregava uma paz incomum. João ajeitou o travesseiro dela e sentou-se ao lado, como de costume. A mãe sorriu, como se já soubesse que aquele seria um dia diferente. João e chamou ela, com a voz baixa, mas firme. Estou aqui, mãe. Respondeu ele, aproximando-se e segurando a mão dela com carinho. Ela fez uma pausa, respirando devagar, como se escolhesse bem as palavras. Seu olhar, profundo e acolhedor, encontrou o do filho. Quero te pedir uma coisa, meu filho. É meu último pedido. João sentiu um aperto no peito, como se aquelas palavras lhe confirmassem algo que ele já temia. Ele engoliu seco, tentando conter as lágrimas, e assentiu. O que você quiser, mãe. Prometo que vou cumprir. Dona Helena sorriu, um sorriso frágil, mas cheio de amor. Ela apertou a mão do filho com a pouca força que lhe restava. Quando eu me for, não deixe que o tempo te leve para longe de quem você ama. Cuide dos seus filhos, da Laura. Esteja presente, João. Não deixe para amanhã o que você pode viver hoje. Ela fez uma pausa e continuou, com os olhos cheios de emoção. Prometa que não vai deixar a vida passar sem viver o que realmente importa. João sentiu as lágrimas finalmente escorrerem pelo rosto. Ele se inclinou para mais perto e, com a voz embargada, respondeu: Eu prometo, mãe. Prometo que vou cuidar da minha família, que vou estar presente, que nunca mais vou deixar o tempo me enganar. Prometo que nunca mais vou esquecer o que você me ensinou. Dona Helena sorriu mais uma vez, satisfeita. Parecia que, ao ouvir aquelas palavras, sua missão na terra estava completa. Ela fechou os olhos por alguns instantes, e com a voz quase em um sussurro, disse: Eu te amo, meu filho. Sempre te amei. Eu também te amo, mãe. Respondeu João, tentando segurar o choro. E sempre vou te amar. Naquela noite, Dona Helena partiu em paz, enquanto João segurava sua mão até o último suspiro.
Ele ficou ali por alguns minutos, em silêncio, sentindo o peso do adeus. Não era mais o peso do arrependimento, mas sim o peso da saudade e da gratidão. Ele sabia que tinha feito o que era certo no fim, que estava ali quando ela mais precisou, e que havia aprendido a lição mais importante de sua vida. O funeral foi simples, como ela gostaria, mas cheio de pessoas que a amavam. João se surpreendeu ao ver quantas vidas sua mãe havia tocado. Pessoas simples, vizinhos, amigos de igreja, todos tinham uma história para contar sobre a generosidade de Dona Helena. Após o enterro, João voltou para casa com Laura e os filhos. Naquela noite, ele sentou-se com as crianças para brincar, algo que há muito tempo não fazia. Laura observava a cena com lágrimas nos olhos, vendo o marido finalmente presente, finalmente conectado. Na semana seguinte, João pediu demissão da empresa. Ele decidiu começar um negócio menor, algo que lhe permitisse passar mais tempo com a família. Ele sabia que nunca mais deixaria o tempo escapar. Na estante de casa, ele guardou a última foto que tirara com a mãe, no hospital. Abaixo dela, colocou uma frase que se tornaria seu lema de vida: "O tempo não volta. Ame hoje, perdoe hoje, esteja presente hoje." Essa história emocionante sobre o último pedido de Dona Helena transformou a vida de João e deixou uma mensagem poderosa: a vida é feita de momentos simples, mas preciosos. Aproveitar esses momentos é o maior presente que podemos dar a quem amamos.